E, tá. Depois eu vou ouvir. E aí a outra palavra, que ela é bem mais pesada, eu converso outro dia, porque ela demora bem mais, ela é bem maior, ela é bem mais profunda do que essa. Então Atos 1, a partir do 15. Atos 1, 15. Tá em cima da mesa, quadra chave. E é um texto cheio de curiosidade, vocês vão ver, vocês vão aprender bastante, mas ele é bem mais passar a mão na cabeça do que o 12. O 12 conversa outro dia, então vamos? Sai, Cláudia. Sai, Cláudia. Estamos aí. Vou ler. 15 em diante. E naqueles dias, levantando-se Pedro... Desculpa, gente, eu tô Lucas. Não, é Atos 1. Você falou Lucas, né? É, aquela hora você falou Lucas, verdade. Atos 1, 15. Pronto? E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora a multidão junta era de quase 120 pessoas, diz: Homens e irmãos, convinha que cumprisse a escritura que o Espírito Santo de Deus predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Ora, este adquiriu um campo com galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitavam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito, Salmo 109, isso, viu? Depois vocês quiserem ler. Fique deserta a sua habitação, e não haja quem nele habite. É Salmo de 109, 8, uma coisa assim. Tome outro seu bispado. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo, e que o Senhor Jesus entrou e saiu dentro de nós, começando desde o batismo de João até o dia em que de entre vós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunho de sua ressurreição. E apresentaram dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses dois tem escolhido, para que tome parte nesse ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado como um dos 11 apóstolos. Amém? Certinho, gente? Esse texto aqui é cheio de curiosidade. Vou Falou contar um dos 11? Um dos 11 apóstolos, porque Judas morreu, né? Tem várias curiosidades históricas, vários princípios bíblicos que tem desse texto, né? E eu quero falar sobre as oportunidades que o Espírito Santo de Deus nos dá dentro da nossa vida, né? Dentro da nossa caminhada espiritual. E por mais que eu entenda e perceba que para a maioria das pessoas Matias é um personagem menor dentro da Bíblia, porque ele é só citado aqui e nunca mais é citado, né? E eu vou até explicar para vocês por quê. Ele recebeu um presente que, assim, eu acho que dificilmente algum outro poderia ter recebido, né? Porque ele tapou a brecha de uma oportunidade que era de outro, né? Ele aproveitou a oportunidade que apareceu na frente dele e viveu algo que ele nem mesmo, a princípio, aos olhos do homem, estava planejado para viver. Então eu quero contar um pouco o contexto de toda essa história para a gente entender um pouquinho o lugar de Matias dentro de todas essas circunstâncias e por que é tão especial essa oportunidade que ele teve e mais especial ainda o privilégio que ele teve de poder viver esse lugar, né, que ele recebeu, né? Não sei se vocês sabem que em Apocalipse... Em lugar de quem? Em Judas. Em Apocalipse fala sobre 12 tronos e cada um desses apóstolos, que são os que deram um pontapé inicial para a igreja, vão estar ali julgando e vão estar ali determinando várias coisas. Então não é qualquer lugar que Mateus alcançou, né? Matias alcançou, né? Não é qualquer lugar, né?
apesar que aos olhos do homem na Bíblia, e se você for para pensar, na verdade a Bíblia fala muito sobre Pedro e João, os demais, né, eles são também deixados um pouco de lado, porque não tiveram oportunidade, e eu vou explicar também porque que eles não são tão citados dentro do Novo Testamento. O que acontece? Matias era um dos 70 escolhidos por Jesus. Então Matias, ele caminhou durante todo o processo da caminhada de evangelismo, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então Matias era um daqueles que acompanhavam Jesus Cristo, né? E Matias foi um daqueles também que testemunhou a ressurreição de Cristo, né? Porque os dois pré-requisitos para que uma pessoa fosse apóstolo seria esse, né? Que foram estabelecidos. Que ela tivesse caminhado durante todo o período com Jesus. Então, desde o princípio, então Matias estava desde João Batista. O texto fala assim. Então, quando João Batista estava pregando ali, Matias estava ali. Quando Jesus começou o ministério dele e os discípulos começaram a ser chamados por Jesus, Matias estava ali acompanhando, andando junto. Quando Jesus separou 70, Matias foi um dos 70. O outro também estava junto, tá? José Barsabá, né, que fala. Então, assim, durante todo o processo, então ele viu todos os ensinamentos, ele teve a oportunidade de ver os milagres de Cristo, ele teve a oportunidade de conhecer o coração, né, de Jesus Cristo. Pode até ser que ele não tenha entendido, mas ele conheceu Cristo como Filho de Deus, né? Ele continuou caminhando com os discípulos, porque se ele não tivesse continuado caminhando com os discípulos, ele não teria a oportunidade de ter visto Jesus Cristo retornar e depois ascender em glória, né? E ele teve a oportunidade de ver Jesus Cristo ascendendo em glória. Quando você lê o início de Atos 1, fica bem claro isso, que todos eles viram, né, Jesus Cristo. Eles perguntam a respeito se aquele era o tempo de eles saberem qual era o propósito de Deus para Jerusalém. E Jesus Cristo fala, não é dado a um homem a saber qual que é o tempo e o propósito de Deus. Aí Jesus Cristo ascende, né? E Matias estava lá, né? Então, no que diz respeito aos pré-requisitos, ele estava encaixado. Mas igual ele tinha 70. Pelo menos 70. Né? Igual ele, 70. Dentro de todos aqueles que estavam lá, eram 120. Então 120 pessoas viram Jesus ascender. Né? Estavam ali 120. Desses 120, 70. Dentro desses 70, era dois, não, um que só falta, tinha vaga só para um apóstolo. A vaga era só de um, né? Só de um. Eles cogitaram dois. Cogitaram dois. Então, assim, o que acontece? Que acontece? A realidade que acontecia ali. Então, dentro desses 70 que caminharam com Jesus Cristo, 70 que viram Jesus Cristo ressuscitar, né? Dentro deles tinha um lugar justamente para aquele que perdeu o lugar, que foi Judas, né? Em Salmos, o que acontece? Pedro ele começa a justificar o porquê da necessidade de levantar um novo apóstolo. Porque em Salmos fala que a partir do momento que você peca, você perde seu lugar dentro do propósito de Deus. Então depois vocês leem e vocês vão ver, principalmente o pecado de iniquidade que ele fala aqui, que ele se mergulhou em iniquidade. E em Salmos ele fala, então Pedro justificando através de Salmos, falando que em Salmos fala que a pessoa, quando é mergulhada no pecado, ela perde aquele lugar que Deus estabeleceu sobre a vida dela. Então era lícito aquele lugar ser substituído por outra pessoa. Outra coisa, Pedro sabia que existia uma questão espiritual em Jesus separar 12 pessoas. Então era necessário que as 12 tribos fossem representadas. Então não tinha como eles começarem um ministério, e a gente precisa entender que o Espírito Santo não tinha descido ainda, né? Sem a representação de todas as tribos. Por isso era fundamental que todas as tribos tivessem pelo menos um representante. Alguém que pudesse, no mundo espiritual, marcar aquela descendência dentro do propósito de Deus. A gente entende que depois do Espírito Santo de Deus não houve mais separação sobre tribos, né? Não houve mais isso, né? Mas enquanto o Espírito Santo de Deus não desceu, era necessário, até porque tudo que Deus fez foi focado na divisão entre as tribos, né? Tanto é que cada tribo tinha uma função, cada tribo tinha uma responsabilidade, cada tribo tinha um território, uma região.
Então, tudo que Deus fez, toda a estrutura espiritual que Deus construiu, foi baseada sobre tribos. Então, era fundamental que cada tribo tivesse um representante. Então, não tinha como, por exemplo, Judas morrer e não pôr outro no lugar. Porque fazia parte do propósito de Deus, né, que aquele lugar fosse ocupado por alguém que fizesse diferença para que aquilo que Deus tinha planejado acontecesse. Até porque futuramente, lá em Apocalipse, na época do julgamento, ia ter um troninho justamente para esses 12, tinha 12 troninhos, ia ter um troninho justamente para Judas, mas Judas perdeu o lugar dele dentro do propósito de Deus, então o troninho estava ali justamente para um momento de julgamento, de justiça, né, sobre cada tribo, né, sobre a herança de Israel, e era fundamental que essa pessoa, né, estivesse ali para julgar as tribos, como um dos representantes das tribos, que na verdade não é tribo, que é o povo de Israel, né? Tanto o povo de Israel, o judeu, como o povo enxertado gentílico por meio de Jesus Cristo, aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então você percebe que existe uma profundidade, uma importância absurda em ser o apóstolo, ser um dos 12. Né? Era fundamental que aquela pessoa existisse naquele exato momento, para fundar a igreja de Cristo, para que o Espírito Santo de Deus viesse, e era fundamental que existisse o 12, para que lá na frente, quando viesse o julgamento, existisse representante de todas as tribos para julgar as nações, né? Para julgar o povo. Então é fundamental agora e fundamental quando vir o julgamento, quando Jesus Cristo voltar. Então era fundamental isso. Então assim, é um lugar muito especial. Aquele lugar vago era um lugar assim, não era simplesmente ser um líder. Você percebe que não era simplesmente ser um líder? Né? Líderes provavelmente... Agora era de uma profundidade espiritual absurda ser um dos 12. Né? E na verdade o que eles falam é que eles tiraram a sorte. Vocês sabem o que é tirar a sorte? São 2 dadinhos, tulim, rumim, e aí você joga os dadinhos vão te falar. Mas fala que também eles oraram. Eles oraram e jogaram os dados. Isso. Porque o que acontecia, gente? Como não existia o Espírito Santo, não existia o Espírito Santo. O Espírito Santo não falava. Então era tradição desde Moisés usar o tumim, que é esses dois quadradinhos. É tumim e Tumim alguma coisa. Outro. Não, calma aí, eu tenho o nome aqui. Calma aí. Né? Vou te dar o nome agora. Depois eu dou o nome. Até eu procurar aqui já é outro dia. É Tominho ou outro. São 2 nomezinhos. São 2 dadinhos que desde a época de Moisés era usado como forma de decidir qual era a vontade de Deus diante da situação. O que eles faziam? Eles apresentavam diante de Deus, né? O sacerdote lançava o dadinho, né? Então assim, por exemplo, Saul, você sabia que Saul foi jogado, foi escolhido por causa do dadinho? O Davi também jogou esse dadinho. Né? Foi os dadinhos que jogou e Saul foi escolhido. Então eles oravam e os sacerdotes pegavam os dadinhos e jogavam os dadinhos. São dois dadinhos. Isso que chama jogar a sorte. Então era comum, porque como o Espírito Santo, várias vezes, quase todos os profetas bíblicos jogaram os dadinhos. O dadinho rolava feio, assim, sabe? Então eles iam diante da presença de Deus. Sei lá o que, Tumim. Isso aqui é Purim Tumim. Purim Tumim? Urim Tumim. Né? Então, assim, em várias passagens da Bíblia, você percebe que eles oram perante o Senhor e o sacerdote vai e joga o dadinho, e o dadinho mostra a sorte, qual que é a vontade de Deus diante daquela circunstância, né? E quando o dadinho... Turim o quê? Tumim. Não. E quando ele joga... Como é que é Tumim e Turim, né? O que o João Paulo falou. Então, quando ele jogou o dadinho trouxe a sorte para Matias, né? E Matias, na verdade, ele não é citado nos evangelhos, porque logo depois que o Espírito Santo de Deus desceu, e eles começaram a evangelizar, Matias foi enviado para Capadócia, né? Capadócia fica quase no Estreito de Bósforo, que é limite entre a Grécia e a Turquia,
E de lá ele foi o principal evangelista da Etiópia. De lá ele foi para a Etiópia, né? É até Então, engraçado que a Bíblia fala tanto que a Etiópia foi abençoada e depois veio essa maldição tão forte. ainda tão forte. Mesmo Ele lugar. ele foi o primeiro apóstolo, o primeiro evangelista da igreja primitiva sobre a Etiópia, sobre a África, um continente totalmente diferente. Então, assim, por isso que ele não é citado, porque logo depois que o Espírito Santo de Deus desce, ele vai para Capadócia, da Capadócia ele vai para a Etiópia, e nunca mais ele vê os outros discípulos. Então ele tem, e inclusive ele tem uma raiz de evangelização fortíssima na Etiópia. Existem vários documentos falando do trabalho, da ação de Matias dentro da Etiópia, né? Assim, relatos, né? Porque na época é relatos, igual a gente tem na Bíblia, relatos falando a respeito do evangelismo no norte da África, né? No norte, naquela ponta ali da África, né? Isso é tudo história, isso eu estou contando só por curiosidade, porque é muito interessante você saber como que as coisas funcionam, né? Mas o que eu quero conversar com vocês é a oportunidade que Deus nos dá e como é importante a gente perceber como as coisas são para aproveitar aquilo que Deus traz. Porque como eu falei para vocês, ser um dos 12 não é qualquer coisa, né? Marcaria a vida dele ali naquele exato momento, na medida que ele assumisse aquela posição, e marcaria ele na medida que Jesus Cristo voltasse, porque ele tomava uma responsabilidade de não só ser uma liderança, mas de representar todo um propósito, né? Judas, ele não conseguiu entender, não conseguiu discernir a importância da oportunidade que Deus estava dando para ele em ser escolhido entre os 12. E ali, diante do pecado de Judas e diante da morte de Judas, Deus estava dando a oportunidade novamente de todos aqueles que estiveram ouvindo, que estavam ouvindo, que viveram, que conheceram e que viram a ascensão de Cristo, novamente entrar numa realidade espiritual diferente daquilo que eles estavam por costume receber. Uma oportunidade que a princípio não existia, né? Porque a princípio o plano de Deus era que os 12 escolhidos pudessem de alguma maneira tocar para frente esse propósito. Logo Jesus já percebeu a intenção do coração e o propósito do posicionamento de Judas, mas a princípio existia um interesse no coração de Jesus Cristo em escolher os 12, não há uma coisa premeditada e intencional, porque Jesus Cristo era puro, né? Ele não ia escolher uma pessoa para enganar uma pessoa ou para ludibriar uma pessoa. Ele escolheu Judas com a intenção de abençoar Judas, não usar ele como instrumento, porque muitas pessoas falam, Jesus escolheu porque predestinado. Gente, é livre-arbítrio, porque, gente, conhecendo a natureza de Jesus, você acha mesmo que Jesus vai manipular a pessoa? Porque isso seria manipulação. Vou usar Judas para um propósito, para isso, para aquilo, etc. Tal, porque o coração dele é ruim, né? Se Jesus veio para o perdido, então se Judas era perdido, Jesus ia escolher justamente para alcançar o coração de Judas. Só que Judas ele não entendeu a profundidade. Na verdade, é difícil até mesmo os demais, apesar dos demais mostrar algum tipo de afeição e amor a Jesus, né, entender da profundidade da escolha dos 12. Naquela época, acho que nenhum deles entendia. Mas amavam, né? Você percebia claramente que existia um amor, uma afeição por Jesus, um cuidado, né? Então, assim, Judas ele não entendeu a oportunidade que Jesus Cristo estava dando para ele em ser diferente. Você sabe que o Espírito Santo falou muito, muito profundamente comigo, até mesmo na questão de ser pioneiro, né? Pioneiro não é fazer as coisas diferentes, mas é aproveitar a oportunidade especial de Deus. Sabe, o Espírito Santo falou tanto comigo, porque eu vejo assim, quer ser pioneiro, etc. Eu quero fazer isso, acontecer isso, não. Sabe, pioneiro é justamente você estar naquele momento e você ver aquela oportunidade de Deus, que é uma oportunidade única, e entrar dentro daquela oportunidade que é única. E essa oportunidade para Matias foi única. Tanto é que nunca mais foi jogado os dadinhos. Você sabia? Foi a última vez na história que foi jogado os dadinhos. Não, nunca mais foi jogado os dadinhos. Porque o Espírito Santo de Deus desceu e não precisava mais dos dadinhos. Porque o Espírito Santo de Deus falava. Foi a última vez que foi lançada a sorte dentro da história
do Velho e do Novo Testamento, né? Concluiu no Novo. No Novo, foi a última vez. Então se findou ali uma tradição, se findou um propósito, porque ali era uma oportunidade única. Aconteceria ali naquele exato momento e nunca mais na vida aconteceria. E era uma circunstância que pegou todo mundo de surpresa, porque até a ascensão de Cristo e o posicionamento de Pedro, ninguém nem estava pensando que Judas precisava ser substituído. Essa substituição por parte de Judas partiu de um entendimento de Pedro. Pedro vendo a situação, Pedro entendendo que Jesus escolheu 12, Pedro entendendo que os 12 representavam as 12 tribos e que era fundamental que isso acontecesse. Pedro abriu o entendimento dele ao perceber naquele exato momento, peraí, se Jesus escolheu 12 e são 12 tribos, então essa vaga precisa ser preenchida, né? Então ele entendeu naquele exato momento, até o momento de Jesus Cristo ascender em glória, ninguém nem estava esperando que aquela oportunidade ia surgir, que aquela circunstância ia aparecer e que ia mudar totalmente a vida de uma pessoa. Se isso não muda a vida de uma pessoa, meu Deus do céu, o que vai mudar? Porque vamos falar a verdade, né? Até na eternidade seu lugar muda. Se eu não tinha um troninho, agora você tem um troninho, entendeu? É muito profundo, né? Muitas pessoas falam que Paulo era esse 12º. Mas Paulo mesmo fala que ele é um apóstolo tardio e que ele não faz parte da geração que fundou a igreja primitiva. Ele fala isso. Paulo fala, e ele reconhece muitos anos depois, né? E ele reconhece claramente que o lugar dele não é esse, porque ele fala, porque num dos textos ele fala. Os outros também era tudo implicado com ele. Não, mas ele fala no texto que Deus tocou Cefas, e depois tocou João, que depois tocou não sei o que, Deus escolheu isso, escolheu isso até chegar hoje. Eu sou um apóstolo tardio, eu não faço parte dessa geração. Ele fala com a própria boca. E parece que ele foi depois de 10 anos, ou 9. Então, foi depois de um tempo, né? Então assim, não tem fundamento que da própria boca dele ele fala que ele não era esse 12º apóstolo que estava faltando por causa da morte de Judas. Tinha concluído quando ele... Né? Mas assim, muita gente fala isso, né? Que como ele teve experiência, com Jesus, ele poderia ser esse 12º apóstolo. Mas ainda tem mais um outro problema que Paulo não poderia. Ele não viu Jesus ascendendo aos céus. Paulo não viu. Então, por Paulo não ter visto, então ele já está excluído. Então não poderia ser de jeito nenhum, porque os dois pré-requisitos são esses. Ter caminhado com Jesus do começo ao fim, ele não caminhou com Jesus do começo ao fim, desde João Batista. E de ter visto Jesus ascender em glória, nenhum dos dois. Então ele não pode ser o 12º apóstolo. Então a oportunidade, Paulo entrou na oportunidade. Esses requisitos. O próprio Pedro ele fala nesse próprio texto que a gente acabou de ler, Rosa, ele fala dos dois requisitos. É Pedro? Não, Atos, o próprio Pedro fala. Então assim, Paulo não tinha como. Paulo não tinha como. Vamos lá, Paulo não tinha como ser esse 12º apóstolo, porque ele não estava dentro daquela realidade, dentro daquela oportunidade. Ele não fazia parte daquele tempo de Deus, daquela janela. Paulo não fazia parte daquele tempo de Deus e não fazia parte daquela janela espiritual. Sabe lá por quê, né? Paulo entrou... não, mas é porque tem um significado absurdo isso, né? Mas Paulo, ele entrou dentro do propósito que Deus tinha para ele. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Ele fez até mais que os outros, não é que fez mais, porque cada um tem um ele foi chamado para aquilo. Ele fez o que ele tinha que fazer. Ele mesmo concluiu. Mas Matias e todos os outros 70 tiveram uma oportunidade de viver uma coisa mais que natural, mais que sobrenatural, transcendental, porque na verdade chega ao juízo, né? E Matias, na verdade, mesmo não sendo conhecido, mesmo ele não sendo coisa, ele acaba que aproveita a oportunidade que Deus dá, uma oportunidade que não existia, e aposta. Aquilo ali muda a história dele, muda o presente, o futuro dele, completamente. Né? E de uma pessoa totalmente
desconhecida, ele passa a ser uma pessoa conhecida naturalmente, espiritualmente. Você sabe que o Espírito Santo, ele me falou muito, muito positivamente a respeito de Matias, porque quando o Espírito Santo de Deus estava falando para mim sobre Matias, eu até procurei, falei assim, não, vou procurar saber, é muita pouca informação. Mas toda vez que eu falava o nome, orava, o Espírito Santo falava para mim de uma pessoa que realmente foi valorosa dentro do ministério, né? Dentro do ministério que tinha proposto. E que o Espírito Santo de Deus me deu um conforto muito grande em saber que na verdade ele fez diferença. Eu não sei o que ele fez, eu só sei que dentro do meu coração eu tinha uma certeza que ele tinha feito diferença, que ele foi uma referencial para Deus, que Deus de alguma maneira tinha se alegrado com essa escolha, né? Tinha se alegrado com esse posicionamento. E na verdade ele viveu uma coisa que a princípio não estava escrito para ele. Mas ele conseguiu perceber a oportunidade, né? E no momento que ele foi chamado, ele assumiu essa oportunidade. Tanto é que quando o Espírito Santo de Deus desce e a igreja primitiva começa a se formar, eles falam, os 12 apóstolos levantaram a igreja, os 12 apóstolos reuniram, separaram aqueles servos que iriam cuidar das viúvas. Sempre cito os 12 apóstolos. Então Matias estava ali, né? Vivendo, exercitando. O nome dele não estava citado ali, mas ele estava vivendo, exercitando, desfrutando da ação do Espírito Santo e apossando de um lugar que não era para ele, no princípio. O nome que aparece mais é Pedro. Que não era para ele. Isso que eu quero que vocês entendam. A princípio não era para ele, né? A princípio os 11, os mais chegados de Jesus não olhavam Matias como aquele que poderia fazer parte de algo além do que simplesmente ser um discípulo, né? Porque existe uma mudança na posição de discípulo a apóstolo, né? Em termos de significado, em termos de posição espiritual, né? Após a ascensão de Jesus Cristo, os discípulos mais chegados já se tornam apóstolos, e os demais, que são 120, né? Os demais se tornam discípulos. E ele, numa circunstância totalmente inusitada de discípulo, ele toma uma posição totalmente diferente, se torna apóstolo. A vida dele muda, a posição espiritual dele muda e a realidade dele muda completamente, né? Num estralar de dedo, num posicionamento da igreja, numa oração, a oportunidade que não existia passa a existir. O lugar espiritual que não existia, que nem sequer ele imaginava, nem sequer pensava, e nem sequer aqueles que estavam com ele pensavam, porque eu acredito que ninguém ousava pensar em substituir o lugar de Judas. Se Pedro não tivesse falado, talvez nenhum outro tivesse usado, mas graças a Deus Pedro teve a revelação que aquilo ali precisava acontecer e ele buscou na Torá a justificativa para aquela substituição que está em Salmos 9, né? Se ninguém tivesse pensado nisso, ele não teria assumido aquele lugar, mas a oportunidade veio de uma forma tão absurda, tão tremenda e tão sobrenatural, e que num estralar de dedo, uma pessoa que era nada, ela se torna uma pessoa grande. Totalmente. Um referencial, Inserido, né? De um discípulo que nem sequer é citado durante a caminhada diante da caminhada de Jesus. Ele se torna líder do nada, sabe? Deus faz essas coisas. Do nada. O Senhor traz as oportunidades justamente para que a gente possa aproveitar as oportunidades que Deus dá e que a gente possa ir além. É como se fosse um escape, um túnel espiritual, onde você pensa assim, pensa num túnel assim, com uma escada rolante que anda 100 vezes mais que o ser humano. Você olha que ele não dá nada, você entra ali, parece que você sai lá do outro lado. Foi isso que aconteceu com Matias. Ele estava ali, ele tinha um caminho, aos olhos do homem, um caminho enorme para percorrer, né? Porque ele não era dos mais próximos a Jesus, apesar de ter ouvido. E do nada ele se torna um referencial, uma liderança, né? Um precursor, uma estaca dentro dessa igreja primitiva. Deus faz essas coisas, Deus cria as circunstâncias para que a gente entre numa dimensão diferente. Deus cria
as circunstâncias, para que a gente aproveite as situações para desfrutar de coisas que talvez a princípio nem estavam planejadas no teu coração, mas porque você percebeu e discerniu no mundo espiritual que estava acontecendo, você aproveita, você entra. Sabe, eu sei que existe os dadinhos, mas eu tenho clara veemência que Matias foi escolhido, porque dentre os dois, o coração mais puro era o de Matias. Porque Deus é o coração e havia uma oração, e a gente tem que perceber que aquele povo estava em espírito, então Deus estava movendo ali, né? Então Deus viu o coração, né? E Deus viu algo diferente de Matias. E na medida que houve uma oportunidade para Matias agarrou, ele não hesitou. O texto, não existe um debate, não existe um questionamento, não existe um posicionamento por parte de Matias, falar assim, ai, mas eu sou só um discípulo, eu não participei de nada, quem sou eu, não sei de nada, blá blá blá, né? Existe um comportamento de posse, de assumir, né? De tomar aquele lugar, que é um posicionamento de autoridade tão claro, que você percebe que não houve dificuldade, não houve dúvida no coração de Matias e, consequentemente, não houve dúvida no coração dos discípulos. Ele viu a oportunidade foi dada para ele viu a oportunidade e ele, num triscar de olhos, subiu 100 mil andares de uma vez só. Sabe, o Senhor é esse Deus que cria essas oportunidades inesperadas. E na medida que você consegue discernir, sabe, você consegue ir além, até mesmo ultrapassar aquilo que a princípio estava estabelecido para sua vida. Porque Deus, a todo tempo, Ele está procurando resgatadores, porque o tempo todo tem gente caindo. Na medida que as pessoas vão caindo, Deus precisa de resgatadores, porque Deus tem pressa na obra de Deus, tem pressa no propósito de Deus, né? Por exemplo, eu falando isso, eu percebo muito que eu sou fruto de por exemplo, em relação a Israel, eu sou fruto de um resgate. A resgate, a princípio, o meu propósito não estava diretamente ligado a Israel, mas por causa das circunstâncias, porque eu vi o que estava acontecendo, porque eu me posicionei, eu entrei e fui lá longe. Você percebe? Porque a princípio, o meu foco nunca foi Israel, né? Meu foco é missões, mas nada específico em Israel, né? Mas na medida que eu tomei a posição e assumi o lugar do que precisava ser feito, né? E abracei aquilo, fui lá longe. Tô longe, né? E pessoas que têm chamado estão lá atrás. É verdade. Você percebe? No momento eu percebi a oportunidade. Não, mas você percebe, Deus traz a oportunidade. Deus traz a oportunidade. Se você discerne e entra, sabe? Você começa a viver coisas que a princípio não estava planejado, né? Não, mas vocês percebem a realidade, sabe? E o pioneirismo é justamente isso, entrar em coisas que são únicas. Sabe? Únicas de Deus. Isso foi único, por isso que foi totalmente fora do comum. Ser pioneiro é ser fora do comum. Quando você encontra esse lugar, e quando você entra nessa coisa que é única de Deus, nessa oportunidade que é única, nesse propósito que é único, que é poderoso, que é transformador, né? Você passa a viver uma realidade totalmente diferente. Num primeiro momento, talvez até não tenha um significado tão grande, mas aí você vai ver lá na frente que quando a coisa é especial, é especial. Quando a coisa que é de Deus é especial, é uma coisa grande, forte, tremenda. E o Espírito Santo de Deus, a todo tempo, está criando essas circunstâncias. Por que o Espírito Santo a todo tempo está criando essas circunstâncias? Porque a todo tempo a igreja está caindo. A igreja, que eu falo como pessoa, está caindo. Pessoas que deveriam ser, não estão sendo. Né? Chamados que deveriam existir, não estão sendo gerados. Né? Vidas que precisavam fazer, que precisavam executar, não estão executando. Então, como não existe isso, o que Deus faz? Ele levanta o resgatador. Por que foi importante? Por que Deus levantou Davi? Porque Saul não estava fazendo o que deveria fazer.
Está levando Israel para um caminho que não era de Deus. Você percebe? O mundo espiritual funciona desse jeito. Então é como se a todo tempo abrisse 300 mil janelas de coisas que são únicas e que você pode ter a oportunidade de entrar e que vai fazer diferença vai fazer toda a diferença na tua vida. Basta você entender e perceber o que o Espírito Santo de Deus está fazendo. Porque em todo tempo Deus está procurando pessoas para entrar nessas oportunidades. Porque em todo tempo tem pessoas que estão caindo. Você percebe? Todo tempo tem pessoas que deveriam ter sido, mas não são. Que deveriam ter feito, mas não estão fazendo. Que deveriam ter construído, mas não construíram. Então não tem como a pessoa viver aquilo lá se ela não tiver construído. Você percebe? Porque senão não teria necessidade de levantar um Davi. Era só ele mesmo. Ele É. fez o papel dele. Você entendeu? Então, como ele não fez, Deus precisou levantar outra pessoa para fazer. Como Judas não conseguiu fazer, Deus precisou levantar outra pessoa para poder fazer. Né? E a gente está numa circunstância onde a oportunidade para o único de Deus está pipocando numa intensidade absurda, porque como tem muita gente caída, né? Não, que lógico que ninguém quer todo mundo deseja que todo mundo cumpra com o seu propósito, mas como tem muita gente não cumprindo seu propósito, tem muita abstenção, vamos falar assim, tem muita abstenção, muita abstenção espiritual. Então a oportunidade que Deus tem, se você entra, você vai lá na frente e você faz diferença de uma forma tremendo, sobrenatural. Se você fazer um comparativo com o reinado de Saul, por exemplo, com o reinado de Davi, você vai ver que Davi foi muito mais próspero e muito mais bem sucedido que Saul. E foi muito mais rápido. Você percebe? Porque ele entrou dentro de uma brecha que existia. Ele percebeu dentro de um chamado de um sacerdote, né? Ele abraçou aquele lugar, apesar da resistência e da perseguição, chegou um ponto que ele abraçou e ele pôde viver de uma forma muito mais tranquila, uma forma muito mais abençoada, muito mais rápida que Saul. Até porque Saul ele não viveu toda a plenitude daquele que Deus tinha preparado com ele, porque logo o coração dele se corrompeu, né? Da mesma maneira com Judas, né? Judas, ele perdeu a oportunidade dele na medida que ele trocou Jesus pelo pecado, pela ganância, pelo interesse próprio, né? E naquele momento ele perdeu o lugar dele. Em Salmos fala, você perde o seu lugar. Isso aí também deixa bem claro, assim, você perde o seu lugar. Conta, né? Eu falo assim, todos nós somos criação de Deus, né? Homens criados em imagem e semelhança, que é a oportunidade para todos, né? Sim. Assim, eu sempre não conformava que tem umas pessoas ruins por ser ruim. Sempre eu falava, a circunstância faz a pessoa ser ruim. Mas nesse caso a gente vê que Judas, a natureza dele era diferente da dos outros. Sim. Porque ele teve também a oportunidade, né, igual aos outros. Sim. Ele estava junto com Jesus igual aos outros, ele escolheu um lado ruim. Sim. Né? Você sabe que eu acho muito interessante, porque Pedro ele usa esse argumento e em Salmos fala, você perde o seu lugar. Você perde. Você percebe que você perde. Então existe a possibilidade de você perder seu lugar. O Pedro usa esse... Deus vai fazer a obra dele independente. Sim, substituir. mas tem gente que acha, né? Por causa da graça, tá tudo beleza, né? Que uma hora ou outra vai acontecer, independente de eu fazer. E ele fala aqui, ó, sejam poucos teus dias, eu não vou ler tudo. Ele fala, e outro toma o seu ofício, porque você perde seu lugar. Em Salmos fala. E Pedro... Aí isso aí já derruba toda essa história de predestinação. De soberania de Deus. Tudo. Se você não fizer o seu papel, Deus com toda a sua soberania não vai intervir. Ele fala, e Pedro usa justamente esse argumento, que em Salmos fala que você perde, aqui fala, tem Bíblia, essa aqui fala seu ofício, né? Tem Bíblia que fala seu papel. Deus que predestina, mas não sei, né? Sabe? Então, assim, dentro daquela oportunidade. Essa aqui fala cargo. Cargo, melhor. É a mesma coisa, ofício. Então, assim, Pedro usa esse argumento. Você
quando entra no pecado e na iniquidade, então você pode perder. Então quando você perde seu lugar, surge a oportunidade para outro. Né? Que se outro não tiver qualificação, vai continuar a vaga aberta do mesmo jeito. Não, mas eu quero... Mas deixa eu te falar uma coisa. Matias estava dentro dos pré-requisitos, mas talvez não tinha mesmo qualificação dos discípulos mais próximos, mas ainda assim ele abraçou. Ainda assim ele escolheu. Então Deus está na disposição de encontrar corações dispostos. Se está no lugar certo, na hora certa, com o coração certo, você entra. E pode viver. Não, mas tem gente que está no lugar certo, na hora certa, mas o coração não está certo. Ele falou aqui, ó. Então, mas o jeito que você falou aqui, seja a sua vida. Você está no lugar certo, na hora certa, com o coração certo, pronto. Sim, mas tem gente que está com tudo isso e ainda não entra, não aproveita. Versículo 8. Seja a sua vida curta e outro ocupe o seu lugar. Essa aí é mais forte ainda. Outro ocupar o seu lugar, né? Nossa, eu acho forte. É Salmos, é a justificativa de Pedro para escolher outro apóstolo. Então, Pedro abre um leque espiritual e começa a explicar como que funciona o mundo espiritual. Pra você ver. Talvez ele nem tinha todo esse entendimento, né? Mas ele abre a porta para uma revelação espiritual muito interessante, né? E que é importante a gente entender para que a gente possa usufruir disso. Porque em todo tempo, gente, é isso que eu quero trazer para vocês. Em todo tempo existe a oportunidade de você fazer diferente. Existe a oportunidade de você ser além daquilo que você imagine, além daquilo que está dentro das suas expectativas e além daquilo que está tendo, até mesmo dentro do propósito que você tem como mente, né? Que Deus tem para você. A bateria acabou. Então a gente precisa entender que a porta está aí. E que as oportunidades do Espírito estão aí para entrar. Eu entrei na oportunidade de Israel. E eu estou lá longe. Mas não era uma coisa, mas não era de jeito nenhum. Não era. Ela não é, Rose? Não era mesmo. Ixi, mas não era de jeito nenhum. Mas eu percebi, eu fui lá uma vez, falei, não. Já na segunda, acho que na terceira vez que eu fui lá, eu percebi, peraí, tem algo diferente. Peraí, tem alguma coisa muito, muito especial aqui. Tem uma coisa muito especial. E aí eu assumi aquilo pra mim. Dali, pá. Tendo. A primeira vez que você foi aqui, o Espírito Santo foi com você chorou demais. Não, é. E até nos anos que eu falei que eu não... Você obedeceu, você foi por obediência. Não, mas aí depois o Espírito Santo revela, né? Da revelação vem a obediência, né? Você obedeceu, né? Sim, eu aceitei. Não era o seu querer. Eu aceitei. E aí, até dos anos que eu falei que eu não vou, bati o pé que eu não vou, tava no final do ano lá, né? Batendo ponto. Nesse ano eu não vou. Você pensa, né? Uma pessoa batendo o pezinho pra não ir e outra sonhando. Né? Não, mas é porque isso que eu quero que vocês entendam, porque é muito ilustrativo do que eu estou falando hoje aqui. Não era uma coisa que estava no meu coração, não fazia parte daquilo que você tinha planejado? Não, daquilo que o plano de Deus, que Deus estava falando comigo. Deus estava falando de nações, várias, mas não estava falando daquilo. Não estava, né? Mas no momento que eu aproveitei a oportunidade e vi que existia algo grande, e eu entrei, né? Rapidinho, né? Fui lá longe. Encaixou. Tanto é que eu nunca orei na minha vida pedindo para ir para Israel. E todo ano eu vou. Você percebe? Você percebe a diferença? Não é uma coisa, que eu lutei. Não vou mentir aqui. Não lutei, não fiz e aconteci porque eu queria, morri de vontade. Não foi isso. Não vou mentir aqui. Né? Porque até quem me conhece sabe que não foi isso. Né? Mas a partir do momento que eu assumi, todos os anos. E olha, eu ia, comprava pasta, falava assim, esse ano eu não vou, estava em outubro, novembro, estava lá. Tá tendo conta. Aí no outono eu falei, esse ano eu não vou. Um tal de Asher que deu... E aí eu ia, tava lá. Não é o Asher lá, não? O quê? Nós levamos na igreja dele lá. O que tem? O que tem do Asher? Parece que eu vi uma notícia que ele deu derrame. Não. Não é esse, não? Não tô sabendo disso não. Se eu tivesse dado, ele tinha mandado e-mail pra mim. Mas aí, até o ano passado eu cheguei para o Espírito Santo e falei assim, não vou, só vou
se caso as meninas forem, etc. Tal, se elas não forem, nem vou. Aí tava lá. As meninas não foi, você foi? Fui. Entendeu? Já foi uns... 6 ou 7 já. 6 vezes já. 6, né? 6 foi. Então, de uma coisa que nem foi orado, nem planejado, nem estava dentro dos planos. 6 anos seguidos? 6 anos seguidos. Nossa, eu nem acredito, porque eu lembro certinho do Alexandre falar assim, ó, eu não vou em Israel, eu nunca tinha ido, já tem 6 anos. 6 vezes. Você percebe, mas essa é a oportunidade que Deus dá quando você percebe algo especial de Deus. Então, das coisas menores, desde as revelações menores até maiores, ali pode estar uma coisa única de Deus, que pode te levar a coisas tremendas que nem estavam planejadas dentro do coração, mas está ali pronto para se acessar, está pronto para ser usufruído. E mostra. Agora, obedecer. Obedecer é outra coisa, né? Porque é outra também coisa. Se Deus não chamar e não mostrar, você não vai. É outra coisa. Agora, quando Deus chama e te mostra, aí você obedece. É outra coisa, né? Então, assim, a oportunidade, ela tá aí. Então, desde a menor revelação até a maior, né? Existe sempre a oportunidade de ser uma coisa única da parte de Deus. A gente tem uma dificuldade muito grande de conceber a profundidade da revelação de Deus, né? Porque para nós, muitas vezes, uma profecia, uma palavra é uma coisa positiva, mas ela não carrega consigo uma profundidade transformadora, que vai mudar a sua vida por completo, que vai fazer... Você ouve, você recebe, você acha aquilo benção, mas não é. Mas não é aquilo tudo, né? E na verdade, Deus tem tantas coisas que são únicas, que uma coisa muito pequena pode mudar a tua vida completamente. Completamente. Pode te fazer uma pessoa totalmente diferente daquilo que você é. Pode te colocar num lugar totalmente diferente do que você imaginar. Pode até rever totalmente seus conceitos a respeito do que você entende como seu propósito. Né? Pensa, de um discípulo mal conhecido para um líder, fundador de uma igreja. Fundador. Porque em todo tempo não fala de Pedro, fala os 12 apóstolos, não sei o que, não sei o que. Vê Atos no início, fala, né? Em Atos. Fala, né? Então, assim, sabe? É uma coisa muito forte, muito radical. É uma coisa muito radical. É uma coisa muito radical, né? E que a gente precisa entender que ela acontece e ela está aí. Na medida que a pessoa aproveita, na medida que a pessoa entra dentro da revelação. Paulo mesmo é outro. Paulo, ele teve uma experiência, né? Mas eu acredito que muitos outros foram curados, muitos outros tiveram experiência e ainda assim não foram igual a Paulo. Mas ele viu a oportunidade, ele viu a oportunidade e mergulhou. E sabe por que eu falo que ele viu a oportunidade e mergulhou? Porque foi o único que entendeu foi o único que entendeu que ele precisava ver além dos muros de Jerusalém. Nenhum outro entendeu, nem Pedro entendeu que tinha que se ver além dos muros de Israel. No momento que o Espírito Santo de Deus mostrou para ele que ele tinha que ver além dos muros de Jerusalém, o que ele fez? Cascou o pé e foi para fora. E o que os outros fizeram? Continuaram dentro de Jerusalém. Só ele saiu. Você percebe? Ele viu a oportunidade e foi. Ele teve a mesma visão de Paulo. Né? Porque Paulo também, quando ele... Não, foi Paulo, tô falando de Paulo. Nossa, tô falando de Matias que saiu pra também, encaixa com coisa, mas tô falando de Paulo aqui agora. O Matias ele também teve entendimento. Foi pra uma direção totalmente diferente. Ele saiu e foi pro Gentil. Totalmente diferente, nada a ver. E Paulo... Não, mas eu preciso ser honesto. Existiam judeus etíopes lá, né? E quando a gente lê existe uma descendência em Etiópia. Percebe que, assim, aparentemente, os outros apóstolos não tinham tido um renovo de uma visão. E Paulo, sim. Sim. Ele viu e foi. Principalmente esse renovo dos judeus com os gentios. E você vê que E aí a gente percebe que Matias também teve. E você percebe que ele não teve dificuldade nenhuma, né? Paulo, no momento que ele entendeu que ele tinha que ir pra fora, ele foi. O povo não queria ir, foi sozinho, foi. Depois foi um com esse, deu briga. Aí depois ele avançou sozinho. Depois foi preso, mandou carta, mas ele foi. Ele percebeu a oportunidade de Deus.
todos entendiam, nosso Espírito Santo de Deus desceu para que Jerusalém fosse restaurada. Então vamos ficar em Jerusalém, porque o Espírito Santo está aqui e a promessa de Deus era Jerusalém. Vamos ficar nos muros. Por que a gente vai sair daqui se Deus vai fazer aqui? Né? E aí Paulo... Eu ia pensar igual assim. E Paulo, com o Espírito Santo falando com Paulo, peraí, tá lá, olha para fora dos muros. E não hesitou um momento, ele viu a oportunidade de Deus, viu a brecha ali, para a ação do Espírito Santo, viu a carência que existia ali para divulgar o Evangelho, e ele sem hesitar foi, e sem hesitar ele foi bem sucedido. Tanto é que você percebe que dos demais apóstolos, você não percebe uma igreja estruturada vinda de Pedro, você não percebe uma igreja estruturada vinda de João, vinda de ninguém. Entendeu? Não tem. Porque eles não aproveitaram a oportunidade. Sabe? É uma oportunidade muito especial, né? Ele conseguiu ver que existia uma coisa diferente e entrou nessa coisa diferente. E para Paulo foi mais assim brusco, porque na verdade é uma coisa que nem passava na cabeça. Um gentio convertido nem se passava na cabeça. Pela cultura dele, não. Pelo ensinamento. Né? Uai, a promessa é para os judeus. Aí, que história é essa que gentio vai aproveitar de promessa dos judeus? Então você vê que ele teve que romper um paradigma na cabeça dele absurdo. Nossa. Mas ele ouviu a palavra e aproveitou a oportunidade. Se outros tivessem ouvido, aproveitado, teriam sido tão bem sucedidos como Paulo. Porque tudo diz respeito a aproveitar a oportunidade que o Senhor dá. O Senhor sabe quais são as necessidades espirituais, o Senhor sabe o que precisa ser feito no mundo espiritual e as oportunidades são dadas. Basta você apossar dessa oportunidade ou não, entrar dentro dessa oportunidade e entender que cada revelação é uma coisa única, que uma semente, que por menor que ela pode ser, ela pode transformar num carvalho estrondoso que vive 500 anos. Então, 500 anos propagando aquilo que você falou, 500 anos dando fruto daquilo que você semeou. Você percebe? Como que isso é forte? De uma sementinha, de uma revelação, de um discernimento pequeno. Você faz discernimento, a oportunidade de algo único, algo tremendo, sobrenatural. Se assume aquela revelação, se assume aquele propósito, se assume aquele algo de Deus com algo que não tem nada igual. E aquilo se transforma em algo sobrenatural. É assim que a gente tem que lidar com as coisas de Deus, porque todo tempo o Espírito Santo de Deus está lançando palavra, está trazendo propósito, está abrindo os olhos, né? E se nós não estamos crescendo, se nós não estamos vendo diferença, é porque a gente não tem aproveitado a oportunidade de pegar aquilo, sabe? Aquilo que o Senhor dá e transformar aquilo em algo sobrenatural, algo grande, algo profundo, algo tremendo. E você percebe com a história de Matias. Não precisou ele passar por um tanto de coisa, não precisou ele aprender um tanto de coisa, não precisou ele conhecer um tanto de coisa para ele ser cabeça de uma igreja. Da igreja, né? Não é de uma igreja, é da igreja. E de conquistar um troninho para eles. Já pensou? Conquistar um troninho não é brincadeira para qualquer um, não. Quer dizer, quero te falar que você não vai conquistar um troninho, porque os troninhos já estão tudo ocupados, né? Um troninho você não vai ter, né? Porque são só. No colo do meu pai. Só se for no colo, porque no trono não vai rolar mais, não, porque já foi, né? Os troninhos já foi. Né? Mas você percebe, a oportunidade está aí. Existe um lapso, uma carência, né? Absurda de vidas posicionadas para fazer diferença, né? O problema é, você entende a oportunidade que Deus está dando? Você entende o peso da revelação de Deus? Você entende a importância de tudo aquilo que é gerado no mundo espiritual? Você percebe qual que é a importância de tudo aquilo que é gerado? Você pensa que aquilo que sai de Deus é a coisa mais preciosa que existe, a pérola mais perfeita, mais linda, maravilhosa. A gente trata, mais uma pérola para fazer a coleção dentro de uma estante que
você guarda ali, fica ali. É mais um tesouro. Não é assim que a gente trata as coisas de Deus? Não é assim que a gente trata a revelação de Deus? Não é assim que a gente trata o rema de Deus? Não é assim? O Senhor vem com algo sobrenatural, você pega aquilo e fala assim, nossa, no momento você fala que bonito, guarda ali. Fica empolgado na hora, depois amanhã nem lembra mais. Guarda ali. E na verdade aquilo ali, vindo de Deus, gente, você percebe tão especial que é. É um pedacinho de Deus que é compartilhado a você. Muito aqui, assim, você percebe? A gente vendo esse povo do Jesus Cop, do Fornalha. Às vezes Deus dá um negocinho desse tamanhozinho pra eles, e, gente, eles levam tão a sério. Eles pesquisam, e às vezes Deus deu pra nós muito mais. Sim. E a gente não correu atrás. Nossa equipe aqui, antes de ser essa equipe, a gente era uma outra equipe, Sim. né? De oração, de busca. De libertação. E Deus nem de libertação, é de buscar Deus revela as coisas. É mesmo, as experiências, porque vocês também mexeram com libertação. E pensou se naquele tempo a gente pegasse aquelas experiências e fosse atrás e fazesse valer? Sim. Porque o que nós temos visto, assim, o nosso erro aqui, é que a gente não faz igual eles. Eles fazem uma coisa assim, ó. Uma coisa grande. Eles ficam vibrando com Uma coisa coisa assim. pra nós até parece que é pequena, né? E para eles, o certo é eles. Eles honram, eles correm atrás, eles vão, sabe assim? Sim. E olha, tanta experiência que eu tive dentro de Israel. Até o Rael teve lá um trem desse tamanhozinho, ele já, sabe assim? Sim. Garra isso, é valorizar isso que você está falando. Também. Pegar a oportunidade. Pegar a oportunidade. Porque cada eu quero que vocês fiquem nisso na cabeça. Cada sementinha pode se transformar num carvalho que dure 500 anos. Então frutifica por 500 anos, imagina. Né? O tanto que uma semente dessa não tem uma eficácia a nível espiritual. Né? Você morre, sua geração morre, mas 5 gerações morrem e ainda está ali. Você está ali, né? Aquilo que você semeou, aquela coisa. Porque cada palavra, cada oportunidade de Deus tem um valor absurdo. Eu sei que a gente não dá valor, mas tem um valor absurdo, né? E a gente precisa entender isso e abraçar isso, sabe? Ontem eu vou só comentar rapidinho. Ontem eu estava vendo esse filme longo, filme comprido, 2 horas e tal, né? E assim, o filme também mostra muito claramente as oportunidades que Deus dá, mostra também muito também a covardia do homem, mas mostra também muito a oportunidade que Deus dá e como você vê, encara aquela oportunidade e aproveita aquela oportunidade. Vou contar bem rapidinho, tá, gente? O filme fala sobre 2 missionários que estão na Itália, na Espanha, e esses 2 missionários ficam sabendo que o primeiro jesuíta que foi enviado para o Japão tinha apostatado da fé, né? Então eles ficaram sabendo, né? Chegou a notícia que o primeiro jesuíta que tinha ido ao Japão, na época o Japão era Império Shogun, né? Que eles falam que é Império de samurais, sabe? Então cada regiãozinha um samurai era dono, né? E a religião oficial era budista, né? Então você tinha que ser budista. Então o que acontece? Acontece que ele fala o nome do homem lá que eu esqueci, não sei o que, Ferreira. Foi esse jesuíta junto com alguns outros jesuítas e começaram a evangelizar no Japão. Foram perseguidos, todos os outros jesuítas morreram ou fincados. As mortes são as mais cruéis possíveis, mostra no filme. Eles crucificam e põem no meio do mar para morrer afogado durante 3 dias. Corta a cabeça, enfia o povo nas estacas, ou queima vivo, mostra tudo. Sabe, tipo, Estado Islâmico fica no chulé. Não, mas o filme, em termos de fé, ele é muito profundo. Então, o que acontece? Dessa equipe que foi com o primeiro jesuíta, só esse Ferreira, sei lá, que sobra, né? Os outros todos morrem como mártires, né? Mas eles ficam sabendo que ele aposta da fé, que ele nega Jesus, mas que existe um tantão de japoneses que aceitaram Jesus Cristo, mas vivem escondidos na mata, porque se descobrirem eles vão ter que negar Jesus, e aí eles não negar Jesus, eles morrem do mesmo jeito que os jesuítas morrem.
E aí esses 2 padres que estão na Espanha não acreditam que esse homem, esse jesuíta apostatou da fé e vão para Macau. De Macau eles sobem para o Japão para tentar encontrar esse jesuíta. E aí primeiro eles encontram os japoneses pobrezinhos que aceitaram Jesus Cristo, os japoneses pobrezinhos, uma fé sedentos por Deus, eles começam a fazer cultos subterrâneos, e aí eles começam a esconder os jesuítas, porque esses jesuítas foram descobertos, não só os jesuítas morrem, mas toda a vila morre, né, assim, de leve, né? Porque está escondendo ele. Porque está escondendo ele. E aí o que acontece? Um desses japoneses que estão lá no Japão, que são cristãos, é separado para ser o tradutor deles, dos 2 jesuítas. E os 2 jesuítas não sabiam do passado dele. E aí eles vão junto, esse japonês vai junto com eles, e esse japonês é como se fosse um Judas, ele fica traindo os jesuítas o tempo todo. Então, ele denuncia os jesuítas que estão na vila, e depois vem para o jesuíta pedir perdão, né, para confessar. E durante toda a história ele trai ele o tempo todo, tipo Judas, mas cara de pau, sabe? Aí o que acontece? Esse japonês, ele negou Jesus, a família dele inteirinha não negou, a família dele morreu queimada, ele ficou de boa. Tipo assim, um homem bem abençoado. Então o que acontece? Esse tradutor disse lá para as lideranças de Shogun que tinha 2 jesuítas, e aí os japoneses convertidos, pobrezinhos, esconderam eles, e aí o Shogun veio, as lideranças veio na tribo, e falaram assim, ó, se esses jesuítas não aparecerem em tanto de dias, esse senhor aqui vai morrer. Aí um homem falou assim, mas eu pago imposto, etc e tal, por que vocês estão fazendo isso? Aí o Shogun fala assim, não, agora são 3. Se eles não aparecerem, 3 vão morrer. Aí eles fazem um teste para negar Jesus, né? Eles pegam uma plaquinha, isso tudo verídico, então, gente, eles pegavam uma plaquinha de metal com a foto de Jesus, ou a foto de Maria com Jesus no colo, e falavam assim, pisa na pedra. Nega o seu Deus, pisa na pedra. Se você não pisava, você era ou queimado vivo, ou você era decapitado, né? Ou você era crucificado, colocado no meio do mar, né? Ou assim, colocava a pedra no rosto da pessoa e fala, cospe no seu Jesus, cospe. O que eu achei, aí começa a mexer muito com essa fé, porque assim, todos que andavam com jesuítas não negaram a Jesus. E os jesuítas escondidos, vendo que eles todos estavam morrendo, os jesuítas escondidos. E aí passou um tempo que os jesuítas ficaram tanto tempo escondidos que eles falaram, não tem condição, vou passar o resto da minha vida dentro desse buraco escondido. E aí eles decidem sair daquela cidade e ir para um outro vilarejo para tentar encontrar o primeiro jesuíta, né? E isso, quase a vila inteira tinha morrido, eles viram tudo. Os jesuítas parados, esperando, ver todos os japonesinhos, pobrezinhos, não negar Jesus Cristo, ficaram lá firme e forte. Teve mostra a história, lá, ficou 4 dias na cruz, dentro da maré, e só adorava. Aí no 4º dia ele morre, né, adorando. Diz que ficava, a narrativa fala, porque tem uma pessoa narrando, fala assim, que durante anos só ouvia-se nossa, é muito forte, só ouvia o cantor, o cântico daquele homem na cabeça de todos aqueles da tribo. Então, assim, os jesuítas percebiam que as tribos tudo convertia, mas eles eram tão covardes que via todo mundo morrer, eles no mato, escondido, vendo todo mundo morrer, sabe? E na fixação de encontrar esse homem. Aí tá, aí eles foram para essa tal cidade, eram 2 jesuítas, se dividiram, um foi para um lugar, outro foi para o outro. Aí eles foram, aí o tradutor foi com um, aí novamente o tradutor entregou o jesuíta para as lideranças, para o Jokun, né? E aí quando ele entregou o jesuíta para o Jokun, prendeu ele junto com quase uma vila inteira de cristãos. E os cristãos falavam assim pro jesuíta, porque o jesuíta morrendo de medo de morrer, né? Falava assim, o jesuíta falava assim, vocês não estão com medo de morrer?
Vocês não estão percebendo que vocês vão morrer agora? Vocês não estão percebendo isso? Jesuíta desesperado. Aí o japonês olhava assim, falava assim, mas você mesmo não pregou que existe um paraíso? E o paraíso não é melhor que isso aqui? Eu não vou ter que ser humilhado, eu não vou ter que ser escravo, não ter que isso. O paraíso não é bom? Então por que eu preciso ter medo de morrer? Se eu sei que existe uma coisa melhor. E aí isso mexia com a cabeça do jesuíta, e o jesuíta acalmar, falando me perdoa, mas o tempo todo questionando a Deus por que estava acontecendo. Aí levaram ele para a casa do Shogun, do grandão, junto com 20 e tantos cristãos pobrezinhos que aceitou Jesus, sabe? E aí o Shogun percebeu que não adiantava matar os cristãos, porque quanto mais matava, mais gente se convertia. Então ele percebeu assim, ó, a melhor coisa que ele podia fazer é pegar a liderança que pregava o evangelho e fazer essa liderança negar Jesus Cristo na frente de todo mundo, falar que tudo aquilo lá é uma mentira, né? E aí em todo o tempo o Shogun fala que o primeiro jesuíta fez isso, e ele não acreditando. E aí ele dentro da prisão, umas cadeinhas de madeira, sabe? Fica bem no meio do pátio do palácio, cheio de cristão e ele. E aí ele fazia culto lá, aí toda hora eles tiravam eles lá e falavam pisa, né? Que o Senhor Jesus ninguém ia, né? Aí depois de fazer isso muitas vezes, um dos guardas falou assim, desses 20 e poucos, podem entrar todo mundo, só fica esse aqui. Aí todo mundo desinficou, aí o samurai chega e pega e corta a cabeça dele. Aí fala pro jesuíta, é esse o amor que você tem? Você tá aí vendo aqueles que você prega morrer e você não tem a capacidade de negar. É só uma palavra que você precisa dizer, só uma palavra, só falar uma palavra, eu nego a Jesus, e isso tudo acaba, ninguém mais precisa morrer. E aí faz toda aquela pressão psicológica, e esse jesuíta fica doido, né? Porque o tempo todo ele vendo pessoas gritando, vendo gente morrendo, né? E aí o Shogun leva o jesuíta para a praia. Aí ele tá lá na praia, o que você vai fazer agora? Aí lá de longe aparece o outro jesuíta, aquele que era que negou. Não, que tinha se separado, porque era dois, um foi para um lado, outro foi para o outro. E toda uma vila. Aí ele fala assim, ó, se você negar Jesus, aquele jesuíta que já negou Jesus, e toda a vila vai ser palpada. E ele naquele conflito, ele não, chorando, deixa eu conversar com ele, deixa eu conversar com meu amigo, e ele não. Aí ele pega e fala assim, você não vai negar? Ele pega, amarra eles num saco cheio de pedra, joga um por um, todos morrem afogados. Inclusive o outro jesuíta. Todo mundo morre, ele vai ver tudo. E aí ele fica revoltado, ele vai para a prisão e já não quer mais viver, porque por que você não me mata logo de uma vez? Porque é uma pressão psicológica demais, etc e tal. E aí o Shogun, que é o líder, né, o samurai, leva ele para uma cidadezinha. Aí ele chega dentro de um mosteiro budista e senta. Quando ele senta, o primeiro jesuíta chega. Aí o Shogun, nossa, ele é irônico demais, dá vontade de bater no homem. O Shogun chega assim, aí ó, o tanto você procurava, tá vivendo, ajudando a gente a caçar os cristãos. É ele que entrega todo cristão que vem pra cá. Aí ele senta, começa a chorar, fala assim, e ele começa a ficar revoltado ali, você vê a covardia em pessoa, assim, você sente o espírito de covardia ali, né? E você fala assim, eu não acredito, como é que você teve coragem? E aí ele fala assim, aí o homem fala assim, não adianta, aí o padre fala assim, não adianta pregar, isso aqui é uma terra de lodo, nada nasce aqui no Japão. Você precisa entender que essas pessoas, elas nunca aceitaram Jesus Cristo, elas estavam fazendo isso por causa de você, sabe? E aí fala tanta coisa pesada, etc e tal, e aí ele fala que negou, que agora que serve, eu tô aqui no templo budista para apresentar, etc e tal. E ele fala assim, eu não tenho coragem nem de olhar na sua cara. Porque por causa de você, todo um propósito de Deus morreu. Porque tirando ele que estava lá, não tinha mais nenhum jesuíta.
porque todos que estavam com o primeiro tinham morrido, tinham ficado ele, e outros dois tinham ido para tentar resgatar ele. Então, se ele apostatasse também, não ia sobrar mais nenhum jesuíta, nenhuma outra pessoa ia falar de Jesus em todo o Japão. E aí ele fala, por causa de você, todas essas pessoas que aceitaram Jesus vão ficar órfãos. E aí ele fala assim, não vale a pena, porque nunca houve uma conversão no coração desse povo. E aí ele vai contar a história, por quê, na verdade. Sabe o que eles fizeram? Eles fizeram isso. Eles pegaram esse jesuíta, o primeiro jesuíta, puseram ele de cabeça para baixo e cortaram aqui, ó, só que um pedacinho. Então o que acontecia? Ele ficava de cabeça para baixo, o sangue corria, mas a cabeça não inchava. Então ele ficava, para morrer, demorava 4, 5 dias sangrando. E na verdade ele não aguentou. Quando ele viu no segundo dia, que ele viu que o sangue dele estava quase indo, ele decidiu negar Jesus. E aí eles tiraram ele, e aí ele pisou em cima da tábua de Jesus, negando Jesus. E o que eu acho mais absurdo, sabe o que é? Será que nós milhares de japoneses humildes, que mal sabiam falar japonês, todos ficaram até o fim com Jesus. E aqueles que eram liderança, negaram. E aí ele fala, né, isso, etc e tal, ele conta tudo, e né? foi eles que pregaram. Né? Foi eles que pregaram. E aí esse menino que foi atrás dessa coisa, fica revoltado, etc e tal. E aí o Shogun fala assim, ó, não foi eu que te derrotei, foi essa terra que te derrotou. Eu te falei que dessa terra não nascia nada. E aí ele revoltado, aí ele chega um dia e traz o jesuíta, o outro que ainda estava firme, e fala assim, ó, se você não negar, eu vou queimar todo mundo. E aí ele não aguenta. E ele fala assim, ó, você só precisa negar Jesus, ó, você tá vendo o sofrimento, você tá vendo, porque eles já estavam tudo crucificado, tudo flagelado, você não tá vendo, porque ele já não aguentava mais ouvir o grito, que era 24 horas por dia do povo gritando na cruz ali, gritando. E aí ele fala, nega Jesus. Aí eles põem a tabinha. Ele nega. Não, e aí ele pisa e nega Jesus. E aí a partir daquele momento ele nunca mais ia poder falar o nome de Jesus. Ele teria que casar, né? E teria que denunciar todo cristão que chegasse no Japão. E aí ele se torna, naquele momento ele se torna funcionário do Shogun, do império lá. Ele casa e tem um filho. Nunca mais abriu a boca para fazer uma oração para falar, porque ele também estava extremamente envergonhado, porque ele via aquele tanto de irmãozinho ficar até o fim com Jesus e ele negar Jesus, né? E ele começa junto com o primeiro jesuíta a procurar, em todo navio que chega, procurar cristão e denunciar cristão para matar. Então, além de negar, eles foram os únicos, porque eram os únicos dois que sabiam todas as relíquias, eram os únicos dois que sabiam quais eram as relíquias. Então eles entravam nos navios e procuravam, eles davam aqueles tanto de bolsa, coisa, eles procuravam, ó, isso é cristão. Na medida que sabia que esse cristão, pegava o cristão e matava, né? Perseguição lascada. Né? Mostra uma covardia, uma oportunidade, ó, se eles tivessem indo até o fim, né? O Japão teria se convertido totalmente, porque eles viam que era vilarejo mais vilarejo convertendo, o povo morrendo, sendo sacrificado, e o povo convertendo, e justamente eles que tinham que dar o exemplo, né? Aproveitar aquela oportunidade, o preço era alto, mas ia fazer total diferença dentro daquela nação. Era uma oportunidade que Deus estava dando. E por mais de um século, nenhum cristão pisou no Japão. Você vê que a consequência foi seríssima. Por mais de um século, ele fala um tanto de tempo lá, nenhum cristão pisou no Japão. E aí ele morre, né? Um pouquinho antes de morrer, aquele tradutor que negou Jesus 300.000 vezes e traiu ele 300.000 vezes, chega e pede perdão para ele. Ele fala, ó,
muito do que você passou foi porque eu te delatei, né? E ele fala, padre, me absolve do meu pecado. Ele fala, padre. Extremamente envergonhado, né? Você vê que ele não consegue tamanho nojo que ele tem dele mesmo, sabe? E aí ele só faz o símbolo da cruz, né? Para absolver o Judas que traiu ele trocentas mil vezes. Aí ele morre, né? Aí você vê, ele morre, e aí justamente a esposa dele, que era japonesa, que não tinha nada a ver com toda a história, põe uma cruzinha, que é um baú, eles põem, ele morreu, fizeram uma cerimônia budista, né? Porque ele se tornou budista, né? Ele se tornou não, foi obrigado, né? Aí ela põe uma cruzinha, aí ele morre com um crucifixo na mão, sendo queimado, só o corpo, né? Morreu de qualquer jeito. É. Morreu de qualquer jeito, de queimado do mesmo jeito também. Queimado já estava morto, né? Só queimaram o corpo, né? Porque eles tinham essa preocupação que todo cristão, depois de morto, teria que ser queimado e as cinzas teriam que ser jogadas no mar para não ter nenhuma possibilidade de haver nenhum tipo de idolatria. Né? Isso foi séculos e séculos no Japão. Depois que esses dois morreram, acabou. Então uma oportunidade, você pensa, evangelizando, fazendo o pouco que eles fizeram, eles conquistaram vilarejo mais vilarejo. Se eles tivessem morrido, meu Deus do céu, tinha feito uma revolução. Até o Shogun, o líder lá, tinha percebido isso, que não adiantava matar ele. Não adiantava matar. Porque se ele morresse, aí o troço que ia virar de cabeça mesmo. Que aí o povo ia ver, nossa, realmente existe um Deus, realmente existe um paraíso. E ele mesmo, sabe, não aproveitou a oportunidade. Não aproveitou aquilo que dava. Porque ele tinha que ter entendido que quando... Não, mas é porque ele tinha que ter entendido que quando ele foi para o Japão, ele sabia que tinha perseguição, ele sabia que todos os jesuítas tinham morrido, ele sabia que o preço... Não, ele sabia que o preço seria esse. Porque todos que foram anteriormente morreram dessa maneira. Ele sabia o preço. Só que ele não conseguiu dar o fim. Tá te enganando? Gente, o espírito de covardia e de hipocrisia, você vê assim, no filme, assim, numa intensidade absurda, você fica com nojo. Sabe o que é com nojo? Né? Porque é uma oportunidade de... Olha, cada japonesinho pobrezinho... Cada japonesinho pobrezinho, sabe? Aproveitou a oportunidade e foi até o fim. E eles que deveriam ter feito a diferença, não fizeram. O filme é muito forte, o filme é muito comprido. 2 horas e tanto. Presta atenção, gente. 2 horas e tanto. Mas o filme é de uma profundidade de fé. Tem muita gente que não gosta porque fala mal da igreja, fala mal do catolicismo, da fé, se Deus existe ou não. Mas ele não está falando sobre isso. Ele está falando, né, até que ponto você crê naquilo que você está falando, né? Até que ponto você vive e aproveita das oportunidades daquilo que você está falando. Até que ponto que isso é verdade. Né? Mas assim, é uma profundidade absurda. Né? Eu preferia muito mais ser um Marsh, que foi aquele que implantou a igreja no Japão, do que morrer sendo um covarde. Traidor. E é tão engraçado que quando ele trai Jesus, aí o japonesinho fala assim, apostatou, e começa a rir dele. Aí todo lugar que ele ia, tinha um japonesinho que falava apostatou, curtindo na cara, né? Tipo assim, que, né? Que Deus é... Você vê, valeu a pena? Valeu a pena. Viveu escravo pro resto da vida. Você percebe? E não fez diferença. Por quê? Porque o Pedro vai buscar a Isabel de a pé hoje, aí a Isadora tá dormindo e ela fica muito tempo sozinha. Tá, aí você volta. Não sei. Volta. Tá? Só tô contando essa história pra você ver. É uma oportunidade. Não, você volta. Então tá lá. Pô, a chave tá lá. Eu não sei se eu volto, não, mas Por quê? é difícil. É difícil ela sair de novo, o marido dela. Sai meia-noite. Vocês não olhem pra mim. Tá. Então, assim, é uma oportunidade que eles tiveram, que era um preço alto, não vou falar que era um preço alto, mas acho que o mínimo que eles podiam fazer é não negar Jesus. Mas não é verdade? Se viu uma multidão de japoneses ficando firme e forte por causa da palavra que ele pregou, não apostatar da fé, o mínimo que ele tinha que fazer é não apostatar.
E isso fechou o Japão por mais de um século para o Evangelho de Cristo. Mais de um século, você pensa. Uma oportunidade de vida ter explodido ali naquele exato momento. Nossa, é um escárnio, é um deboche o filme inteirinho. Tá? E tudo baseado em fatos reais. Então, assim, a oportunidade está aí. Eu dei esse exemplo que é um exemplo extremo, né? Ele é bem extremo, né? Mas é uma realidade, é uma oportunidade que, se ele tivesse ficado até o fim, meu Deus do céu. Se com a pregação, vilarejos e mais vilarejos tinham convertido, imagine se aquele povo soubesse que ele tinha morrido, não tinha negado Jesus e morrido, como eles morreram, né? Muitos morreram. Nossa, ia dar uma avalanche de conversão. Mas infelizmente... É uma oportunidade tremenda, mas que eles não entenderam. Que não dizia respeitar eles, dizia eu respeito aquilo que Deus queria fazer no Japão. E vocês verem tanto de japonês que converteu, as florestas eram cheias de tribuzinhos escondidos de japonês cristão. Né? Eu achei isso tão interessante, né? Porque como eles não podiam ficar nas cidades, né? Porque descobriam, né? Aí as matas ficavam cheias de casinhas dentro das matas, cheio de cristão dentro das matas. Quando eles para conversar, eles iam em canteiro de bambu, e os canteiros de bambu muito altos, eles conversavam e oravam dentro dos canteiros de bambu, porque ninguém conseguia ver. De novo. Saber que tinha gente dentro dos canteiros de bambu, sabe? Olha que coisa linda. Não é muito, muito bonito? Isso acontece muito, né? Na China. A China hoje em dia eu acho que já está mais liberal. Não, né? Mas tem uma parte dela ali que eles reúnem das maneiras subterrâneas, escondidas, né? Então uma coisa assim, você vê, é uma oportunidade, é lógico, um extremo, mas é uma oportunidade tremenda de Deus, né? Que não foi aproveitado. Né? Não foi aproveitado. Né? O mais importante era a circunstância que ele estava vivendo ali. Né? Não, e a humilhação depois de ele ainda viveu 40 anos entregando junto cristão. Nossa, isso aí deve ter estraçalhado ele por dentro. Estraçalhado. Acho que não tem castigo maior. Imagine. E você vê que no começo do filme você vê um amor. Ele ficou impressionado, você vê um amor, o amor que ele tinha com aquelas pessoas, sabe? Porque ele viu o evangelho difundido de uma forma tão grande. Então ele viu no rosto que as pessoas, a sede de ver, e ele amava aquelas pessoas amavam ele. Um por um foi crucificado, um por um morreu. E ele viu todos. Viu todos morrerem. E no começo ele tinha amor por eles. Todos. Não, você via que ele tinha amor, né? Mas o amor dele não era suficiente para viver o propósito. Não é fácil, não. Né? Então, assim, é lógico, é um extremo, mas o Senhor nos dá oportunidade, sabe? Isso aí é uma oportunidade. Então, você pensa, precisou mais de um século para o Japão se evangelizar novamente. É muito tempo. É muito tempo. Isso aí foi 1600 nos quebrados. 1650 os quebrados. Pensa. Gente, vamos orar mesmo. Não, vamos orar. Não, só estou contando porque é uma história interessantíssima, né? Sim. E aconteceu de verdade. Né? Aconteceu.